Boa tarde, Eugénio Ruivo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste Free Running especial, que vai ter o seu nome, Free Running Especial Eugénio Ruivo. O Eugénio Ruivo é um corredor anónimo, ou talvez não, já que corre empunhando bem alto um cartaz e, portanto, salientando-se dessa forma do pelotão. Este cartaz pode ter mensagens de apelo a valores de abril, chamar a atenção para a defesa da escola pública, ou do Serviço Nacional de Saúde, ou de outra causa social. O Eugénio tem 70 anos, foi em jovem um atleta promissor de Benfica, mas a luta antifascista, que o levou várias vezes à prisão, fez com que abandonasse essa carreira de atleta. É licenciado em Educação Física e mestre em Exercício e Bem-Estar e tendo sido estudante trabalhador e bate-se pela democratização desportiva. Eugénio, como é correr 21 km, fazer uma meia maratona com um cartaz na mão, levantando bem alto acima da cabeça, numa posição certamente incómoda para quem corre, quando muitas vezes é preciso ter os braços libertos para acompanhar o movimento do corpo. Como é que são esses 25 km, certamente de um esforço acrescido pela posição em que empunha o cartaz? Bom, obviamente que essa situação resulta de uma preparação atempada, portanto, ao longo de vários anos. Eu treino regularmente a atividade física e desportiva, portanto, aqui na zona do Concelho de Mafra, perto da Malveira, e, entretanto, adoto determinado tipo de posições. Faço, portanto, exercícios de forma a fortalecer os membros superiores e de uma forma adequada, paulatina, durante os trilhos que normalmente realizo, faço a minha preparação adequada, portanto, durante os respectivos treinos. E de facto não é fácil, digamos assim, participar com um cartaz levando determinado tipo de mensagens, porque isto exige de facto um esforço ao nível dos membros superiores e uma grande contração muscular durante o período da corrida, mas quem, digamos assim, viveu durante o período da ditadura, portanto nós eu adoto, digamos assim, os exercícios e as condições necessárias para poder realizar uma prova de forma adequada, correndo, portanto, com o cartaz e passando a mensagem que é de facto muito saudada por muitos atletas, por gente que de facto anónima, que quando passo com o cartaz fazem-me o V ou com o punho fechado e gritam, digamos assim, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Muito bem. Em que momento e porquê achou que fazia sentido empunhar um cartaz nas corridas? O empunhar o cartaz nas corridas tem a ver com uma opção que eu olha, por exemplo, acho que foi muito significativo. Na altura do regime do Apartheid, portanto, eu tenho uma grande estima por Nelson Mandela, um dirigente sul-africano que nas prisões sofreu, enfim, as torturas do regime da África do Sul na altura, e sem dúvida nenhuma que eu e alguns colegas meus, a par de uma iniciativa da organização da ONU, portanto era o secretário-geral Pérez de Coalhar, nós resolvemos, portanto em grupo, correr com um cartaz, portanto em libertação de Nelson Mandela e em libertação de todo o povo sul-africano que lutava contra o Apartheid, através do ANC, portanto que era a estrutura a que Nelson Mandela, portanto, pertencia, e acho que era um dever, até pela solidariedade do povo português, enfim, a África do Sul confinada com Angola, portanto havia aqui uma relação
estreita entre o ANC e o próprio Movimento Popular de Libertação de Angola, e então achámos que era extremamente oportuno correr com o cartaz, e a partir dessa altura comecei, digamos assim, a participar nas provas, portanto, com o cartaz. Muito bem. E que reações tem experimentado de outros atletas que o vêm passar? Certamente surpreendidos. Como é que as pessoas reagem? Já nos disse que lhes fazem um ver, mas que outras experiências tenha percebido? Convinha dar aqui uma pequena ideia. Antes do 25 de Abril não era permitido correr na via pública. Eu fui atleta do Benfica, como sabe, nos anos 60, 70, portanto, próximo, portanto, a 1971, portanto, entre 68 a 1971, nós treinávamos no Campo Velho do Benfica, portanto, ali junto ao Campo Grande, e só ao fim de semana é que eventualmente saíamos dali para Monsanto e regressávamos. Era, digamos assim, o espaço, o tempo permitido. Enfim, na altura não era, digamos assim, o desporto popular, as corridas de estrada, foi, digamos assim, uma conquista do 25 de Abril, e não era permitido correr. E obviamente que esta questão da corrida vem, digamos assim, da ação da Direção-Geral dos Desportos, portanto, através do professor Alfredo Melo de Carvalho, ex-diretor, portanto, diretor da Direção-Geral dos Desportos, ex-estudante do Instituto Nacional de Educação Física, e a partir do 25 de Abril, o professor Alfredo Melo de Carvalho, por convite do Sr. Secretário de Estado, Aplanges Nunes, vem assumir determinado tipo de responsabilidades. Alfredo Melo de Carvalho fez o estudo INEV 57 em 1959, estudou na escola, fez o estágio com o professor Noronha Feio, portanto no Porto, na Escola Infantão Henrique, mas a partir dessa altura já ele contestava a própria Mocidade Portuguesa, não existia a educação física, o que existia era a chamada ginástica linha. Bom, e pela experiência e pelo trabalho de investigação que o professor foi fazendo no tempo da própria ditadura, e que não estava de acordo, enfim, com os canos na altura do Ministério da Educação, a seguir ao 25 de Abril, ele é convidado. E então ocorre um facto inédito, que foi, digamos assim, o desafio que o professor Alfredo Melo de Carvalho fez a um conjunto de técnicos ligados à educação física para que apresentassem os chamados planos de desenvolvimento esportivo. A par disso, dá-se início àquilo que nós podemos dizer ao apoio ao associativismo popular, portanto, à tentativa de democratização desportiva, permitindo e criando condições de apoio aos clubes e à formação de clubes, porque o associativismo não era bem visto durante o período da ditadura, e então, através dos núcleos desportivos criados em determinados pontos do território nacional, foi possível, digamos assim, dar início a um trabalho único, portanto, em zonas do país extremamente carenciadas, com a ausência de qualquer apoio deste tipo, e então, a partir de 1974 até 1976, digamos assim, houve um grande desenvolvimento de núcleos e de associações por todo o país. E dessa forma, eu estando envolvido também neste processo, tem sido uma grande luta para que, digamos assim, o próprio associativismo desportivo, na qual as autarquias, as escolas, portanto, e o próprio Poder Central deveriam estar de forma articulados, integrados, não estarem a trabalhar de per si. Portanto, e este trabalho foi, digamos assim, desenvolvido nesse período, que foi um trabalho único, que depois teve sequências também na Câmara Municipal de Oeiras e noutros pontos do país, mas relativamente à questão que coloca, para quem, digamos assim, teve as limitações
do tempo da ditadura. Depois vem o tempo da conquista da liberdade e da democracia, onde surgem milhares de núcleos desportivos, onde se deu origem, portanto, ao associativismo, e percebendo que tem havido algumas incompreensões relativamente a esse apoio ao desenvolvimento do desporto popular, também pela razão de uma certa tendência de mercantilização desportiva e não democratização desportiva, porque são duas coisas diferentes. A democratização desportiva passa pela criação, digamos assim, de condições de acesso, democratização dos acessos, das estruturas, dos próprios conteúdos, dos equipamentos desportivos, digamos assim, virando diretamente para a prestação de um serviço público à população. Mercantilização é um aspecto diferente. Digamos assim, quem tem condições económicas, digamos assim, poderá fazer isso. Por exemplo, os programas nacionais de educação física, portanto, e que foi uma grande conquista do 25 de Abril, foi possível, digamos assim, porque não existia educação física antes do 25 de Abril, aquilo que existia era a chamada ginástica Ling, a chamada ginástica segmentar, e então com o 25 de Abril, digamos assim, se dá esta transformação. Claro. Bom, falou várias vezes do 25 de Abril, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, que é aquela famosa pergunta do Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril? De 74, obviamente. Eu no 25 de Abril estava preso na cadeia de Forte Caxias, portanto estava em cela de isolamento, era a minha quinta prisão. A minha primeira prisão foi no dia 27 de janeiro de 1971, como aprendiz de eletricista de automóveis, e só aos 38 anos, já muito depois do 25 de Abril, é que fui fazer o sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, e então fiz o exame de Biologia e de Matemática, entrei na faculdade, sempre a trabalhar. Durante 10 anos tirei a licenciatura de Educação Física, porque, enfim, eu não tinha condições, tal como os meus colegas, enfim, que faziam 4 anos mais um. Portanto, estamos a falar antes do protocolo de Bolonha. Bom, e então depois fiz o mestrado na escola, sempre ligado, e enfim, no 25 de Abril estava de facto preso, com muita outra gente. Tinha sido preso no dia 6 de Abril de 1974, numa reunião da CDE, onde questões tão simples como o acesso ao ensino, portanto, à educação, à saúde, enfim, foi uma reunião que foi, digamos assim, que terminou com a invasão da polícia, através do capitão Pereira, que nos levou dali para o governo civil, e do governo civil... Foram para a cadeia, para a prisão. Foi atleta do Benfica nos anos 60 e nos anos 70, era um jovem trabalhador, como nos disse. Como é que era o atletismo daquela época? Não podiam correr na rua, também já nos disse isso. Como era o atletismo dos anos 60, 70 em Portugal? Portanto, nós treinávamos no Campo Velho do Benfica, na pista de tijolo, chamada pista de tijolo. De vez em quando íamos para o guincho fazer os nossos treinos, e os nossos treinos eram muito ali naquela zona, às vezes no exterior. Íamos para Monsanto, portanto deslocávamos, íamos para Monsanto, treinávamos em Monsanto e depois regressávamos. Obviamente que era extremamente condicionado, e pronto, havia várias provas no Sporting, no Benfica, no Belenenses, portanto, mas era, digamos assim, o desporto amador era um desporto extremamente condicionado. Porquê? Porque o desporto não era um fator de formação, de desenvolvimento, de harmonia, etc., em que todas as pessoas tivessem acesso. Não, o desporto amador
quem tivesse condições económicas desenvolvia, digamos assim, o desenvolvimento cognitivo, motor, a sua personalidade, etc. Tinha acesso às escolas. Os jovens, uma grande parte dos jovens deste país não tinha direito à prática desportiva. E eu, enfim, felizmente tive um amigo que treinava no Benfica que me convidou, e então ao fim do trabalho, por volta das 8, 9 horas, íamos então para o Campo Velho, então fazemos os treinos ali dentro do estádio ou do Campo Velho, e era pouco mais do que isso, não é? Portanto, havia de facto alguns cortamatos, algumas iniciativas desportivas, mas era, portanto, o índice de participação e de envolvimento era extremamente reduzido, assim como os equipamentos de apoio e as próprias metodologias do próprio treino eram muito diferentes, porque, enfim, não havia o chamado conhecimento científico, as coisas não estavam de tal forma desenvolvidas em que, enfim, o treino intervalado, extensivo, intensivo, portanto, as diferentes metodologias do trabalho das diferentes capacidades motoras não estavam devidamente desenvolvidas. O nosso país era um país muito fechado, onde a circulação da informação e de formação daquilo que se fazia no exterior era extremamente reduzido, não é? O Eugénio continua a fazer meias maratonas, pelo menos. Tem 70 anos, como já dissemos. Qual é o segredo de se manter assim em forma e tão ativo? Pronto, digamos, o segredo tem a ver com as opções que eu também faço. Obviamente que eu hoje já estou aposentado, como sabe, eu trabalhei durante vários anos na Câmara Municipal de Lisboa, da qual fui o responsável por uma atividade que não tem a ver com o atletismo. Ingressei, portanto, nos quadros da Câmara Municipal de Lisboa, à época em que o seu presidente era o Dr. Jorge Sampaio. O Dr. Jorge Sampaio foi meu advogado enquanto preso político noutro tempo. Bom, e eu fiz parte, enfim, da sua comissão de candidatura, e aliás realizámos uma grande prova desportiva onde participou o Carlos Lopes, a Rosa Mota, portanto em 1989, portanto eram as eleições que ocorreram em 7 de dezembro de 1989, e nós organizámos, foi por minha autoria. Foi a sugestão que eu fiz ao professor Bernardo Manuel, Fonseca e Costa, António Campos, que nós tínhamos depois uma comissão criada, e também com atletas, o próprio Carlos Lopes, enfim, e outros atletas consagrados. Nós constituímos uma equipa na altura que promoveu uma grande iniciativa que saiu do estádio Pinamanique, correndo Monsanto, e chegámos à praça do município de Lisboa, onde, enfim, estava o escritor José Saramago, que era um membro também candidato pela coligação por Lisboa, fazia parte, claro, Jorge Sampaio, e então a Rosa Mota, o Carlos Lopes, o Armandal Galega, enfim, vários atletas consagrados participaram nesse evento. E esse evento teve, de facto, como um sinal importante daquilo que poderia ser o desporto na cidade de Lisboa, não só, mas neste caso particular na cidade de Lisboa, com o grande desafio que depois foi lançado a todos os clubes, às federações, às associações, no trabalho único de desenvolvimento desportivo. Só para frisar, esse trabalho ia diretamente ao cerne de zonas muito carenciadas, por exemplo, na Charneca do Lumiar e em várias zonas onde havia centenas de barracas. Nós conseguimos fazer um trabalho diretamente com essas crianças, com esses jovens, para não serem discriminados e para serem integrados no âmbito do próprio desenvolvimento esportivo, intercalados entre as juntas de freguesia, as escolas,
portanto, a Câmara, portanto, foi de facto um período único. Pronto, de facto, as coisas depois alteraram-se, pena para. É uma grande pena, porque houve e há um grande retrocesso, porque a chamada verdadeira democratização desportiva nunca praticamente existiu. E para que... Diga. Queríamos lhe agradecer este testemunho, agradecer também seu empenho, a sua luta por um Portugal livre e pela democratização do desporto, por um desporto para todos. E parabéns também por esta vitalidade e por esta capacidade de continuar a correr e encontrarmos-nos aí pelas corridas. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia.